a Lucilene e a Giovânia, não é? Pela brilhante explanação. Meu nome é Jairo, eu tenho 73 anos e eu faço parte de um fórum distrital em defesa dos direitos da pessoa idosa. Então a gente luta, né, pelas políticas públicas para as pessoas idosas. Eu queria fazer uma observação pelas falas que foram potentes, né, e pelo título da lei, começando pelo título da atividade, né, pelo caminho das lutas sociais. O fórum é um movimento social e a gente tem clareza de que quem sustenta uma democracia são os movimentos sociais. Quem alimenta os partidos políticos, principalmente os partidos de esquerda, são os movimentos sociais, que eles têm que ouvir. É por ali que nasce, é por ali que cresce, né? E observação, em função do que vocês falaram, a questão do processo da construção do poder. O poder ele vai se construir hierarquizando a questão racial e a questão social. Quando ele põe a discriminação, ele empurra para a exploração desse segmento da população, né? Então a gente tem a questão da importância dos movimentos sociais, ter a clareza de como é que se constrói esse poder, em cima de que se constrói esse poder, né? Falaram também na questão da Constituição. Eu acho que a gente valoriza pouco a nossa Constituição. A gente não tem orgulho da nossa Constituição. E na nossa Constituição, como princípio, logo no início, está a questão dos direitos humanos, da dignidade humana. E a dignidade humana é colocada no mesmo patamar da cidadania e da soberania. Então é um princípio fundamental. E a gente valoriza pouco a nossa Constituição e a gente não tem um orgulho desses princípios, né, que estão na nossa Constituição. Para encurtar, né? Fica à vontade. A gente, no fórum, a gente conversa muito sobre o processo de envelhecimento. Hoje, no país, pessoa idosa é pessoa idosa com 60 anos ou mais. E nós temos 36 milhões de pessoas idosas. A cada ano, 1 milhão de pessoas passa a ter 60 anos. Então incorpora, né, essa população que a gente chama de população idosa, 60 anos ou mais. E aí, colocando a questão do racismo, né, o envelhecimento é branco. O envelhecimento é branco. A expectativa de vida da pessoa negra, preta, é 10 anos menor do que a expectativa do branco, não é? Então as pessoas negras, pretas, morrem mais cedo. E essa é uma luta também do fórum, né? De como é que a gente tem esse olhar para essa multiplicidade de velhices, de envelhecimentos, né? E a questão da pessoa negra é importantíssimo para nós. A questão da educação, que é a pauta, né, para eu encurtar aqui meu caminho, a Lei 10.639 é de quando? 2003. O Estatuto da Pessoa Idosa também é de 2003. Uma é 10.639, a outra lei é 10.741. Bem pertinho, né? Bem pertinho. Mas tudo isso é consequência do que a gente teve nas mobilizações sociais no processo da Constituinte. Nesse processo da elaboração da Constituição, essa organização social, os movimentos sociais, é que foram pautando. E aí, como resultado, tivemos a Constituição e depois, de 88, mas só que a gente conseguiu transformar em lei em 2003. E aí já são 23 anos de luta, tanto para implementar a Lei 10.639, como implementar o Estatuto da Pessoa Idosa 10.741. Não é? E na questão da educação, o Estatuto traz o artigo 22, onde ele estabelece que nos currículos mínimos dos diversos níveis
do ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento e o respeito e a valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e produzir conhecimento sobre a matéria. E aí, quando a gente fala em preconceitos, a gente vê, né, nos discursos, né, falando da homofobia, das várias formas de preconceito, e se esquece de falar um dos preconceitos que tem atingido essas 36 milhões de pessoas, que é o idadismo, é o preconceito com relação à idade, e que atinge os brancos, mas também atinge de forma muito perversa, né, as pessoas negras. Né? Então a gente tem os instrumentos legais que são potentes, a gente fazendo gestões junto à Secretaria de Educação, a gente conseguiu que a Secretaria de Educação construísse orientações pedagógicas sobre a política distrital do idoso. É potente essa orientação pedagógica, que deveria estar nas escolas e com debate dentro de sala de aula, mas está na gaveta. É uma orientação muito potente. E aí, por que essas orientações não chegam ou não acontecem? Né? Aí, quando se discute a questão dos preconceitos, por que o professor não debate a questão do racismo ou do idadismo? Provavelmente porque ele não tem uma formação adequada. Se ele não tem uma formação adequada, a gente vai para onde? Quem é que formou o professor? Aí a gente volta para dentro das universidades, porque os professores que formaram os professores não tinham. Não é? E aí eu pergunto, como é que a gente desata esse nó? Porque começa lá nas universidades, então, formando os professores que formarão os professores que depois trabalharão com os alunos. Onde é que a gente começa? É daqui para lá ou de lá para cá? Ou é simultaneamente como é que a gente faz para tirar da gaveta toda essa legislação potente e para que ela aconteça realmente na prática? Maravilha. Muito bom. Vamos lá, Carlos. Vou pegar também aí um pouquinho do Jairo, sobre a questão do pelo caminho das lutas sociais. Eu digo que não só o Instituto, mas todas as lutas sociais, eu vou pegar Deleuze e vou falar trincheiras da resistência. Nosso trabalho é disso, é de trincheiras. E aí vou pegar aqui que quando eu falo da questão dos direitos humanos, nós estamos falando de toda a dignidade humana. Né? Ninguém está fora. A luta é como inserir esses todos. Então, é essa luta constante. E o Estado, a gente só pode falar que o Estado é democrático quando ele luta pela questão dos direitos humanos. E não só, faz com que as políticas sejam relacionadas à questão dos direitos humanos. E aí a Giovânia falou que nós somos sujeitos de direitos. E aí a gente essa luta constante que a gente pertence e quer que ela se solidifique. E a Lu falou sobre a questão do currículo em direitos humanos e eu queria falar um pouco sobre isso, porque é o meu grande incômodo, né? Porque nós temos o nosso currículo em movimento, que está lá, e fala sobre a questão da transversalidade dos direitos humanos. Mas existe uma distância muito grande. Você fala, mas você não faz. Tá? É uma fala que parece que fica ao vento. Não, o meu currículo, o meu PPP tem a questão dos direitos humanos. Eu estou falando lá. Né? Mas se a gente não pensar que é dignidade, então todo o meu PPP tem que ser ligado à questão da dignidade. Tem um autor que fala que nas escolas tem muito o dia D. O dia dos povos originários, o dia da consciência negra, o dia da pessoa idosa, mas toda essa questão ela não é abraçada com a compreensão dos direitos humanos. Então, assim, todas essas questões colocadas por vocês são de extrema importância.
né? Agora, a gente também tem que pensar que, para que essa compreensão e que, de fato, esses respeitos, essas lutas sejam solidificadas, eu preciso entender que elas são pertencentes à questão dos direitos humanos e da dignidade. É isso que a escola precisa colocar para si, que é a dignidade humana, e que falta isso. E aí vem a questão do currículo, e vem da questão de como esse currículo pode acontecer. E eu penso assim, se o professor não está preparado, como é que nós temos que fazer para que esse professor esteja preparado? E aí essa é a minha defesa na formação dos professores. A questão da formação dos professores tem que estar inserida o que é os direitos humanos. Porque o que nós vimos nesses últimos anos, como vocês muito bem falaram, é que houve completamente a desconstrução do pouco que se tinha conquistado sobre a questão dos direitos humanos. Tá? E aí até veio aquela horrível frase, você defende bandido, por isso que você defende direitos humanos. Entendeu? Então, essa marca, infelizmente, ela está muito presente. E aí vem, na escola eu não tenho um professor que tenha compreensão do que sejam os direitos humanos. Então, eu faço a defesa de que há de se pensar dentro das universidades a questão, pelo menos, nas licenciaturas, uma disciplina sobre a questão dos direitos humanos. Porque não adianta pedir para um professor trabalhar com a questão se ele não tem a mínima compreensão do que significa. Acaba sendo os dias de. E aí se perde, não há esse envolvimento, esse acolhimento nessas causas e nessas lutas. E só para poder colocar que é a questão, né, do compreender a educação, o espaço da escola como território dos direitos humanos. É essa a nossa luta, entendeu? Então, para finalizar, eu queria dizer, gênero, racismo, povos originários, meio ambiente, pessoas idosas, mobilidade, né, acessibilidade, moradia e muitas outras questões que são ligadas aos direitos humanos e que a gente, dentro do espaço escolar, estão ali todos os dias presentes, independente das datas. A luta é constante e o currículo que está voltado para essa questão. Aí sim nós vamos acabar com esse desentendimento conceitual do que são os direitos humanos. Bom, eu queria fazer uma reflexão com relação aos territórios, né? As escolas, elas não têm o mesmo tratamento e não têm os mesmos recursos, mesmo as escolas públicas, do plano piloto, da periferia. Então, um dia eu ouvindo uma conversa entre duas amigas, uma falando que tinha uma escola no plano piloto muito boa, que ela falou, vou pôr minha filha lá, porque é bacana, eu acho que vale a pena. E colocou. Só que logo ela disse, eu vou tirar minha filha. Porque ela fez amizade com a amiguinha e eu não estou gostando. Por quê? Uma coisa é ela vir para minha casa. A outra coisa é minha filha ir para a casa dela. Então, gente, essa questão do social é muito triste, porque é uma bolha. Muitos estudam na escola particular uma vida inteira e, de repente, se deparam com a UNB. E lá na UNB, eles vão estar no meio de todas as pessoas que estudaram na periferia, que estudaram nos melhores colégios e que vão ter que aprender a conviver. Então, minha reflexão é nesse sentido. Até que ponto, né,
as escolas estão preparando os jovens para essa sociedade diversa. Então, minha reflexão é essa. Eu comecei 2005? no Simpro, fiz um curso no Simpro em 2005, depois 2009 eu já estava nas escolas juntamente com o sindicato fazendo formação docente para esse Distrito Federal sobre educação para as relações raciais. 20 anos, né, irmã? 21 anos. 21 anos, olha, fiquei até maior de idade. E aí, quando as pessoas dizem assim, por onde começar, falei no início, serei bem breve, tá? Falei no início que 71% do país não implementam a Lei 10.639, portanto, não fazem valer a Lei de Diretrizes e Bases, nossa lei máxima, não fazem valer. E aí dizer o seguinte, o que a gente poderia falar para os gestores que dizem assim, por onde começar? Gente, começa por aqui, ó. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Você vai ler isso aqui, aí você volta para 10.639. Da 10.639, você volta para o artigo 26A e você vai estar dentro da LDB fazendo cumprir o nosso fim enquanto educação. E aí dizer que não tem nada ou quase nada pronto, a gente vai construir enquanto coletivo da escola. Eu não estou isentando o Estado, eu não estou isentando as secretarias, eu não estou isentando de nos dar informação para isso. Mas aí eu quero deixar uma pergunta, Nay. Desde que o mundo é mundo, nós damos aulas, como é que foi? A gente teve que fazer uma formação para cada conteúdo ou a gente teve que, para ensinar, a gente teve que aprender e ensinando a gente aprendeu. Eu acho que foi mais assim do que a gente dizer hoje, como alguns estados estão dizendo aí, que não conseguem implementar a Lei de Diretriz e Base no seu artigo 26A, porque não tem uma pessoa especialista na escola, porque não tem uma equipe. Gente, nós não vamos ter nunca. Agora sim, isso não isenta o Estado de monitorar aquela escola, de saber por que aquele grupo lá não sentou e não fez coletivamente, não construiu um conhecimento, não modificou o currículo. Isso sim é possível, eu acredito. Então, na dúvida, venham para cá, ó. Venham para Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Raciais. Dá certo, coloque isso no coletivo da escola, leia, discuta, olhem os princípios, que a escola vai conseguir desenvolver um trabalho de combate ao racismo e valorização da cultura afro-brasileira e africana. Muito obrigada. Bom, acho que já avançada a hora, eu quero começar agradecendo o Instituto Horizonte por esse convite, me colocar à disposição também para outros momentos e queria só dialogar muito brevemente. Primeiro, Márcia, gostei muito da ideia de a escola como território dos direitos humanos. Eu acho que é assim que a gente precisa pensar a escola. E o direito humano não é uma coisa separada, não é um apêndice, assim como a questão de gênero. Os racistas não são apêndices, eles são parte da estrutura, né, da nossa elaboração, do nosso cotidiano, da escola e fora dela. E dizer para o Jairo que a gente nem não é que não gosta da Constituição, não, Jairo, é mais grave, a gente nem conhece, entendeu? Assim, porque leis não faltam, Jairo, não faltam leis, né? Faltam efetivar essas leis. Mas eu fiquei muito animada, entusiasmada de saber um pouco mais desse fórum e assim. E não são só as licenciaturas que precisam disso, Márcia. Kátia, desculpa. Eu anotei Márcia. Gente, que erro grave, desculpa. Kátia, as licenciaturas e os bacharelados precisam. Porque o juiz que vai julgar o caso, ele não fez licenciatura, ele fez bacharelado. O jornalista que vai dar a notícia, ele fez bacharelado e não licenciatura. O promotor não fez, o médico não fez. Então, assim, eu acho que essa questão da gente... É óbvio que é muito ruim pensar que a licenciatura não tem. É muito ruim. Mas a gente está indo no mínimo, porque o máximo será, e a luta tem que ser essa, porque para que licenciaturas e bacharelados tenham. Porque as grandes carreiras,
as carreiras de maior poder quase não vêm das licenciaturas. Elas vêm dos bacharelados. É isso. Com isso, eu agradeço mais uma vez esse momento. Espero em outro momento poder continuar essa prosa com vocês, falando, aprofundando Kátia e todas que estão aqui, e Jairo, aprofundando temas que, como a professora Anaí disse, a gente deixou aqui engatilhados, né? A formação de professores, eu acho que esse tema é o tema, e aí a gente pode pensar como é que a gente vê isso hoje, quais são as ferramentas que a sociedade tem, e como esse tema tem uma disputa muito violenta sobre o tema da formação de professores. Talvez a gente, às vezes, não se dê conta do quanto não formar professor é rentável para o capital. É isso. Obrigada. E aí, a partir dessas falas, eu trago um pensamento que eu aprendi com Paulo Freire e com Esther Grossi. Dentro de tudo isso, só ensina quem aprende, só aprende quem ensina. E o aprender, essa formação, ela se dá por um processo de aprendizagem. Ela acontece do ponto de vista escolar e pessoal. E eu creio que a Lu traz luz para isso, no sentido de que a gente tem que estar estudando sempre. E que a nossa formação, ela tem que nos ensinar a sermos aprendizes no processo. Ela não pode ficar só na escola, porque infelizmente, quando eu entrei na Secretaria de Educação em 90, século passado, tinha aquele pensamento assim, bom, agora acabou, não vou estudar mais. Já parei de estudar. Parei de era estudar. Assim, a expressão era essa, parei de estudar. Parei de estudar. E na verdade não é isso. Nós somos eternos aprendizes e nós temos que construir essa cultura de aprendizagem, essa cultura de uma transformação pessoal, à luz de Paulo Freire novamente, para uma transformação da nossa sociedade. Porque é a partir desse pessoal que a gente vai incidir sobre o social, e é do social que a gente incide sobre o individual, porque, como dizia Valon, nós somos geneticamente sociais. Na nossa gênese, nós somos sociais, e a gente precisa desses movimentos da população, desse articulado de ações. E é assim que nós agradecemos a todos que nos assistem e aos presentes que trouxeram essa calorosa participação. Agradecemos também a equipe técnica, lembrando mais uma vez que nosso encontro foi gravado e em breve estará disponível como parte do nosso acervo vivo nas redes e canais do Instituto Horizonte. Convido a todos vocês para acompanharem os nossos conteúdos, a multiplicarem essas reflexões e a continuarem caminhando lado a lado com a gente. Um excelente dia a todos e todes. Seguimos firmes na luta. Muito obrigada e até a próxima trilha e encruzilhada.